Agradeço a que todo mundo tenha vindo, né, e passo então ao debate. Em primeiro lugar, eu queria apresentar essa revista. Esse aqui é o segundo número, agora a gente está com o terceiro número no Prelo, que é um número que vai ser especial sobre o centenário da Revolução Russa, né, e é o segundo número impresso que a gente vai lançar. A primeira foi um número sobre o balanço do PT, tinha como o dossiê fundamental o balanço do PT, a segunda, esse número que a gente está lançando aqui, cujo dossiê mais importante, né, a base dessa revista, é dedicada à questão da classe trabalhadora. E a gente fez essa eleição de escolher como tema fundamental a questão da classe trabalhadora, primeiro porque a gente está inserido no marco, eu acho que isso é um pouco de consenso, ainda que se tenham leituras distintas da realidade, mas a gente está inserido num marco de bastante convulsividade econômica, política e social, e nesses momentos eu acho que se coloca a importância da gente voltar ao que é essencial. E nesse sentido, para a gente, como marxista, como militante, que integra a questão da revista Ideias de Esquerda, mas não apenas, a gente impulsiona também um diário, não sei se vocês conhecem, que é o Esquerda Diário, que é um site dedicado aí a trazer um ponto de vista dos trabalhadores, da juventude, dos negros, dos setores LGBTs e de todos os oprimidos e explorados que a grande imprensa simplesmente dá costas, né, não olha, ou quando olha para distorcer e mascarar a realidade pela qual a gente passa. E a gente constituiu a revista Ideias de Esquerda e o Esquerda Diário com um duplo objetivo, que é justamente de trazer essa perspectiva de uma voz anticapitalista que possa mostrar o que é que a gente vive e dar voz para os setores que a grande imprensa não dão voz, né? E nesse sentido aí a gente tem conseguido uma média de 800 mil acessos. Aqui no Rio de Janeiro tem uma expressão bastante grande esses acessos, que mostra a necessidade justamente da existência de um instrumento desse tipo. Tudo isso está ligado ao lançamento de uma casa também que a gente vai abrir aqui no Rio de Janeiro, depois vocês estão todos convidados a participar, que é a Casa Marx, na qual a gente vai buscar promover debates como esses que estão acontecendo aqui, mas também ser um espaço onde a gente consiga transformar com os nossos esforços, que ainda são iniciais, mas muito apaixonados, num grande centro de gravidade de organização de uma política revolucionária que possa dar uma resposta aos desafios que estão colocados hoje, à direita, enfim, ao ceticismo que muitas vezes, infelizmente, ainda termina dando tom em uma série de debates acadêmicos. A gente que está na universidade, a gente sabe disso. Então, nessa situação em que a gente está colocado, a gente achou que era muito oportuno se voltar a estudar o que é a classe trabalhadora brasileira e internacional, né, e pensar quais são as transformações que aconteceram em torno dessa classe trabalhadora e o que ela coloca para a gente em termos de desafio para poder responder, enfim, a todas as tarefas que estão colocadas. Então, eu vou me inspirar na minha apresentação em dois artigos que estão apresentados aqui. Um primeiro artigo é da minha colega, que é a Daphne Helena, que ela é uma trabalhadora metroviária e também é economista da Unicamp. Um outro artigo que foi elaborado pelo Yuri, que ele é sociólogo da Unicamp também. E um aborda as transformações objetivas, né? O que, afinal de contas, mudou na composição da classe trabalhadora brasileira. Então, eu trouxe aqui alguns dados que eu acho que eles são bem expressivos, para indicar o que isso significa. Bom, em primeiro lugar, assim, a gente tem que partir de que a população brasileira possui aí cerca de 207 milhões de pessoas, né? Das quais aproximadamente metade é economicamente ativa, ou seja, quase a metade está ingressado no mundo do trabalho, e disso a gente tem as maiores faixas etárias que vocês podem imaginar. Desde os 14 anos de idade a gente tem já crianças e adolescentes inseridos no trabalho, que agora, de acordo com os ataques que foram votados pelo governo golpista do Temer, a proposta é que se trabalhe até quase os 80 anos de idade, né? Com a reforma da Previdência, que é o que ele está querendo buscar aprovar. Em 2016, a força de trabalho ela era, no Brasil, mais ou menos em torno de 101 milhões de pessoas. Então, é uma força de trabalho muito ampla, muito vasta, que efetivamente chama a atenção não só da própria burguesia local, como uma grande fonte potencial, né, e de fato realizadora e produtora de riqueza,
como também da própria burguesia imperialista, que olha o país buscando projetar aí uma via de extração também da mais-valia que essa classe trabalhadora brasileira produz. Nos últimos anos, acho que não é segredo para ninguém, a gente está passando por uma grande crise econômica, né, do Brasil, e aqui no Rio de Janeiro ela é ainda 1000 vezes mais dramática, se quer, que resultou entre os anos de 2012 e 2016 num aumento do desemprego numa proporção maior que o aumento da força de trabalho. Então, pela primeira vez em algum tempo, a gente tem mais desemprego e menos aumento da força de trabalho. Havia cerca de 7 milhões de desempregados em 2012 e em 2017 isso passou a ser quase 14 milhões. Isso de acordo com a contagem que a própria burguesia faz, né? Levando em consideração que eles desconsideram todo um contingente de pessoas que não vai mais procurar trabalho porque já se desmoralizou e falou, bom, não vou conseguir trabalhar, então já entra ali para a linha dos excluídos absolutos, né? Ou para o exército industrial de reserva, que a gente chama em termos marxistas, que são aqueles que ficam ali servindo, na verdade, para que se deprecie todo o valor do trabalho em termos gerais. Bom, há uma mudança que aconteceu em todo o último período muito importante no perfil da classe trabalhadora por conta dessa situação, que diz respeito diretamente ao aumento da informalidade. Então, de acordo com os últimos dados do IBGE, existem cerca de 56,6 milhões de pessoas empregadas no país em 2016, dos quais 63% têm carteira assinada e 6 milhões são funcionários públicos. E os demais são compostos por 15% de trabalhadores que não têm carteira assinada, ou seja, ainda é uma minoria, mas foi uma minoria que veio avançando de forma muito grande, né, nessa composição, os setores justamente que não têm nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de, enfim, não contam com a CLT, não contam com uma carteira de trabalho. Os trabalhadores domésticos, dentre esses, eles representam cerca de 6,3 milhões da força de trabalho, e eles estão evidentemente nos postos mais precários, às vezes ganhando menos que um salário mínimo. A renda mensal desses setores da classe trabalhadora, que é muito feminina também, é de mais ou menos R$ 822 em 2016, ou seja, com a inflação no nível que a gente vem sofrendo na pele, né? Não preciso nem falar o índice, porque qualquer pessoa que vai no supermercado percebe que a inflação está realmente galopante. Com uma inflação galopante, você ganhar R$ 822 é uma situação de realmente uma escravidão assalariada. É aquilo que o Marx dizia, que no capitalismo não existe liberdade. No capitalismo, o que existe na realidade é uma escravidão assalariada, porque você cada vez mais tem como perspectiva a possibilidade simplesmente de reproduzir e muito mal as suas condições de vida para continuar produzindo mais-valia para os capitalistas. Então, essa situação se agudizou em todo o último período e existe uma perspectiva que eu acho que se demonstra a partir desses dados, que é bastante importante, que esse aumento da informalidade ainda não fez com que os setores sem qualquer tipo de contrato fossem numericamente superiores aos que têm carteira assinada, o que por sua vez demonstra que toda a discussão que o governo do Temer fazia de que a reforma trabalhista não golpearia a classe trabalhadora brasileira de conjunto, golpearia só os seus setores mais privilegiados, quer dizer, eles quiseram transformar quem tem direito em privilegiado, é uma dupla mentira. Primeiro porque ter direito trabalhista não é privilégio, ter direito trabalhista é o mínimo assim, que um trabalhador deve contar para poder entrar no mercado de trabalho, para poder, enfim, né, não passar de um escravo assalariado para um escravo de fato. E segundo que esse contingente demonstra justamente que não é uma minoria da classe trabalhadora, ainda é um setor bastante significativo que vai ser bem afetado pela reforma trabalhista. No entanto, isso não significa que essas transformações não tenham sido importantes. Então, por exemplo, numa economia como a do Brasil, que tendeu, no todo o último período, a se reprimarizar, a ser muito embasada nos commodities, a, enfim, ter o seu processo de produção industrial cada vez mais rebaixado, com ataques, inclusive, às principais empresas brasileiras que competem no mercado internacional, que foram alvo da Lava Jato, por exemplo, e que sofreram uma descapitalização muito importante, o que terminou acontecendo foi que hoje, na economia, a gente tem um peso muito maior dos serviços e muito menor da indústria do que em outros momentos, né? Então, estima-se que hoje existam 13% dos trabalhadores na indústria, 8% na construção e 19% no comércio. E esse aumento do peso dos serviços traz consigo também um aumento da informalidade e um aumento da precarização, porque muitas vezes os contratos nos serviços, eles são
terceirizados, eles são precários e eles são, enfim, muito aquém do que um trabalhador deveria poder contar para conseguir, enfim, sustentar a sua família e ter um mínimo de garantias. Dentre isso, a gente tem, por exemplo, um aumento imenso de um contingente de setores de terceirizados ligados a serviços como, por exemplo, é o caso da limpeza. Eu acho que a terceirização na limpeza aqui na UERJ é um exemplo muito concreto, que assim, em vários momentos se colocou, né, de forma bastante dramática, e que não é uma exceção em relação ao que tem acontecido no conjunto do país. Assim. Para que você tenha ideia, dos serviços de limpeza terceirizados que são contabilizados, porque existem empresas que abrem hoje, fecham amanhã e depois abrem com o mesmo nome, fecham com outro nome, fecham no outro dia, ou seja, existe uma rotatividade e uma impunidade no não pagamento dos trabalhadores terceirizados, que são os setores mais explorados da classe trabalhadora, que é muito grande. Então, o que termina acontecendo é que, dentre esses contabilizados, existe hoje cerca de 1,6 milhões de trabalhadores terceirizados, dentre os quais 70% são mulheres, e dentre os quais a imensa e esmagadora maioria é composta por mulheres negras, que sofrem aí um duplo elo da cadeia de opressão e de exploração e que, como a gente viu aqui na UERJ, são jogadas na rua sem nenhuma dó, seja pela administração, enfim, do Estado, seja pela administração das suas próprias empresas. Então, essa é uma realidade que veio mudando também o próprio perfil da classe trabalhadora brasileira, né? E esse aumento de informalidade, ele é uma tendência que não é só brasileira, é uma tendência mundial. Hoje, o que a gente tem aqui são cerca de 39 milhões de pessoas na economia informal, de acordo com os últimos dados do IBGE. É um contingente muito expressivo. São 39 milhões de pessoas que trabalham por conta, né, como tanto os que trabalham por conta, quanto os que trabalham para algum patrão, mas sem uma relação de formalidade, entram nessa contagem e que chega a representar até nada menos que 43% da força de trabalho ocupada. Então, assim, isso é para que a gente tenha uma visão que parta justamente, porque eu acho que é interessante trazer esses dados quando a gente vai pensar o que é a classe trabalhadora brasileira hoje, porque demonstra justamente que, mesmo no período anterior de governo do Lula, de governo da Dilma, o que terminou se criando como base da economia nacional foi um aumento dos postos de trabalho terceirizados, que agora o governo do Temer quer aprofundar e vem aprofundando de fato com as reformas trabalhistas e também com os ataques aos serviços públicos. Então, isso é uma tendência que está colocada, e se a gente for parar para refletir sobre isso, que, enfim, tem aí o seu ápice com a própria reforma trabalhista, a gente pode facilmente chegar a uma definição de que o Brasil, não só ele segue essa tendência internacional de aumento da informalidade, como ele ainda é um país da precarização. É um país da precarização onde o trabalho legal, o trabalho protegido parcamente pela CLT é considerado pela imprensa, pela burguesia, pela elite brasileira como um trabalho privilegiado. Quantas vezes a gente já não ouviu falar, eu acho que aqui no Rio de Janeiro não é muito diferente, mas lá em São Paulo eu era professora lá, e a gente escutava, né, os comentários assim, não, mas professor tem que trabalhar por amor. Aí dá vontade de você falar, bom, então eu vou no supermercado e vou pagar a minha compra do mês com amor, né? O que eu vou fazer? Eu vou pagar com amor. Não, o professor tem que trabalhar por vocação, como se nenhuma outra profissão você trabalhasse, entendeu? Assim, em troca, justamente, a gente vende a nossa força de trabalho em troca de um salário para poder sobreviver. Alguns têm a sorte de conseguir trabalhar com o que gostam e seguir sua vocação, mas mesmo quando você faz isso, você não tem que trabalhar por vocação, você tem que trabalhar justamente, enfim, para conseguir se sustentar e para conseguir viver, né? E essa é uma realidade que parece que é tão óbvia, e na realidade é uma coisa tão absurda a gente ter que voltar a isso, mas o fato é que existe uma distorção e toda uma campanha nacional aí orquestrada pela burguesia, orquestrada pelos governos, de que somos nós que temos que pagar o ônus de uma crise que não fomos nós que criamos, né? E isso impacta diretamente na própria formação e composição da classe trabalhadora. Existe um processo internacional hoje de uberização do trabalho. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro, onde a crise é muito profunda, isso é claríssimo, né? A gente viu, por exemplo, eu fui assistir uma das apresentações aí do Municipal, era uma ópera,
E na saída, depois, estavam ali os músicos, as bailarinas, indo embora e fazendo trabalho de Uber. E muitos estão fazendo trabalho de Uber. E quem aqui não pegou um Uber que era dirigido por um professor universitário, por um engenheiro, por um estudante, por um químico? Assim, eu já peguei Uber com toda essa gama de pessoas, né? E junto com essa precarização, que é parte da reforma trabalhista, que é, se o cara pode comer em meia hora e ao mesmo tempo digitar aqui com a outra mão e continuar trabalhando, por que não fazer com essa ideia falaciosa que nos vendem de que o contrato entre o trabalhador e o patrão, ao não ter nenhuma legislação por trás, favorece ambas as partes, o que é uma mentira absoluta, porque não existe uma correlação de forças que possa se equiparar, o que você tem uma diferença importantíssima, né, da possibilidade, enfim, de negociação, porque você não está negociando nas mesmas condições, se você vai querer trabalhar ou não. O que existe junto com essa uberização da força de trabalho é também um aumento do controle da patronal sobre a vida dos trabalhadores, porque não é verdade que quem trabalha no Uber ou quem faz esse tipo de contrato, né, por hora, quem ganha por hora, que é o modelo que eles querem impor aqui cada vez mais, tem liberdade para fazer a sua agenda e não está sendo vigiado pelo patrão e por ninguém. Pelo contrário, o Uber ele é controlado por um radar que a todo momento vê aonde o cara está, o que ele está fazendo, para onde ele está indo. Então também é uma forma e um mecanismo de controle sobre o trabalhador e sobre o que ele produz, que é muito grande. Então, eu estou trazendo todas essas questões muito relacionadas à vida concreta, à vida cotidiana, para a gente ver que, enfim, a gente está vivendo num momento de capitalismo de crise. E isso necessariamente implica em que a gente pense novas formas de como organizar a classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora, não a classe trabalhadora abstrata. Essa classe trabalhadora que é uma classe trabalhadora que, para nós, segue sendo o grande sujeito potencial de uma transformação social de conjunto, como Marx colocou no Capital, no Manifesto do Partido Comunista, em 1848, em todas as suas grandes obras. Quer dizer, o trabalhador ainda segue sendo aquele sujeito que, ao tudo produzir, é o que tudo pode transformar, porém o trabalhador hoje ele não é exatamente idêntico ao trabalhador do século XIX. Existem transformações na composição da classe trabalhadora que obrigam que a gente pense também o que a gente faz, né, frente a essas transformações. Mais fortes, cada vez mais fortes. Nesse sentido é que eu queria saudar, né, a revista Ideias de Esquerda, a revista de Política e Cultura. Eu gostei muito da chamada dela e gostei também dos 3 números, né, que vocês estão... eu ainda não li o primeiro e não tenho o terceiro, mas eu tenho o segundo, que é o que nós estamos aqui para falar sobre ele. Eu gostei muito da proposta desse número, especialmente porque eu acho que é muito importante a gente sair de um lugar, né, de que o problema da organização da classe é exclusivamente um problema de direção e do petismo. Eu acho que a gente já sabe o que foi o petismo, as suas consequências para a classe, para o bem e para o mal, né? Eu acho que a gente precisa sair desse lugar para ir conhecer a classe. E eu acho que a proposta da revista, tanto com as entrevistas, né, com o Ricardo, que eu acho que o Ricardo hoje, né, ele é um profundo conhecedor da classe trabalhadora brasileira. Né? Você não consegue discutir essa morfologia da classe trabalhadora brasileira sem passar pelos trabalhos do Ricardo Antunes. Né? E foi para mim importante também conhecer a Úrsula, né? Que também traz um debate importante, interessante, nessa mesma direção. Eu acho que tem um acerto muito grande nessa ideia que a Simone expressou aqui, né? Que é a ideia de parar de idealizar a classe, né? Ter uma classe trabalhadora em abstrato, né? E tentar buscar essa morfologia um pouco assim, trazer a classe, né, como a síntese de muitas determinações, né, como na sua concretude. E aí eu estou falando do método em Marx, né, um pouco também de Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né, trazer a vida como ela é
no sentido de construir respostas organizativas, né, que deem conta, né, dessas novidades, né? No capitalismo são novidades, mas a gente poderia usar aqui a frase do Cazuza, né, do Museu de Grandes Novidades, né? Porque, na verdade, todas essas transformações têm a ver com um elemento-chave, né, em Marx, que é a caça apaixonada do valor. Brasil. E aí eu queria comentar um pouco esse artigo que a Simone colocou como central. Eu também elegi ele como talvez o mais importante aqui, em função dos dados muito legais que esse artigo traz, né? Ele é até um artigo mais descritivo, mas sem algo assim a gente não consegue organizar, exatamente. Mas veja bem, o Brasil é um país, né, marcado pelo peso do escravismo, né, pela dependência. O Brasil nunca viveu a condição do pleno emprego keynesiano, como os países do capitalismo central, especialmente a Europa, né? Inclusive, isso coloca para a gente todos os cálculos de desemprego, como um problema, né? É um problema por quê? Por exemplo, quando você vai ver a França, eu fiz um estudo lá, quando os caras falam na taxa de desemprego, eles estão falando de desemprego real, né? Porque eles têm uma condição de pleno emprego e têm um desemprego real, né? Aqui nós nunca tivemos a condição do pleno emprego, sempre tivemos uma informalidade no mercado de trabalho profunda, né? Profunda. Uma desproteção tanto da legislação trabalhista quanto da legislação social, previdência social, por exemplo. Só 45% da força de trabalho no Brasil empregada, né, está vinculada à previdência, né? Então a gente tem uma condição, né, que envolve a legislação trabalhista, a legislação social, né, e a questão do emprego e desemprego, né, que é uma marca, né, é uma marca do mercado de trabalho brasileiro, né? Nunca foi um mercado que tenha se estendido, né, de forma plena, tá? Da mesma maneira que também o mercado interno de consumo nunca se estendeu de forma plena, ele nunca se ampliou plenamente, né? Nós não vivemos a situação do pleno emprego keynesiano, né? Então, é importante ter isso não como uma característica eventual do país, mas como uma característica estrutural do país, né? Talvez uma categoria importante para a gente visitar, né, para entender, né, essa condição do trabalho do Brasil, seja a categoria do Rui Mauro Marini, da superexploração da força de trabalho, né? Inclusive, assim, nosso lugar na economia mundo, né, marcado pela dependência, pela heteronomia, foi exatamente de ser um nicho de superlucros, né, de superexploração da força de trabalho. E nós não deixamos de ser isso, hora nenhuma, né, hora nenhuma. Acontece que no ambiente do Brasil recente, né, nós tivemos mudanças, não uma mudança nesse perfil estrutural, né, mas mudanças mais internas na composição dessa força de trabalho. E é isso que o artigo mostra. É um artigo muito importante esse aqui, né, porque ele vai mostrar essas mudanças internas. Nós tivemos, então, de 95, né, a 2001, né, o primeiro momento do neoliberalismo no Brasil, a implementação do plano diretor da reforma do Estado, a primeira contra-reforma da Previdência, né? Houve tentativas de contra-reforma trabalhista, mas a correlação de forças ali ainda não era, ainda não permitia, né, os avanços que estão se colocando no cenário hoje, né?
Para mim, os 13 anos, né, dos governos petistas foram o segundo momento do neoliberalismo no Brasil, né? Os governos petistas não romperam com a macroeconomia do Plano Real, né? Não romperam com o fluxo de recursos para pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida pública, o superávit primário, a desvinculação de receitas da União, a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, todos os mecanismos que foram criados no período anterior e que constrangem, né, inclusive, o deslocamento do fundo público para um boom, né, de financiamento das políticas sociais, por exemplo. Os estudos que a gente faz da Seguridade Social, aqui na UERJ, no GOPS, mostram para a gente que, inclusive, as políticas de Seguridade Social não tiveram nenhum boom de investimento dos governos do PT, né? Elas oscilaram aí, mesmo com o PIB, às vezes, em crescimento, elas oscilaram, elas mantiveram um padrão de ficar entre 11% e 13% do PIB, né? Então, elas não teve um crescimento, né? Mesmo com mudanças na política social, como foi a criação do programa Bolsa Família, né? O Estatuto do Idoso teve um impacto importante, o benefício de prestação continuada, né? Então, houve a política de recuperação do salário mínimo, né? Isso teve impactos sobre a classe trabalhadora, mas a gente não pode dizer que foi um boom de investimento, né? Mas vocês sabem que em terra de céu quem tem o olho é rei. Então, para a classe, isso pode parecer, do ponto de vista material, foi real. Questão de vida ou de morte, né? Uma classe trabalhadora precarizada, em condição de miséria, tinham 24 milhões, né, de miseráveis no Brasil, e isso caiu para 10, 11 milhões de miseráveis, ou seja, 10 milhões de pessoas passaram cruzaram as linhas, que são linhas muito também discutíveis, mas cruzaram as linhas da miséria, né? Saíram da miséria para a pobreza, né? Isso, para quem está lá vivendo naquelas condições, né, não pode ser colocado em segundo plano. E essa é uma das razões, né, de que o Lula pode ser chamado de tudo e continua sendo o candidato, né, desses segmentos da classe trabalhadora brasileira. Tá? Então, nós vivemos aí o segundo momento do neoliberalismo, ou seja, não se rompe com os padrões anteriores, se opera alguns deslocamentos parciais, né, pontuais, mas Lula e Dilma fizeram a contra-reforma da Previdência, a segunda, né? Instauraram, né, as parcerias público-privadas, a questão da EBSER, das fundações estatais de direito privado, organizações sociais da saúde, né? E reduziram a assistência praticamente aos programas de transferência de renda, e para os serviços mesmo, né? Que o digam os assistentes sociais, tem uma pesquisa, né, que se chama Pesquisa Munique IBGE, que mostra que na assistência social parte da força de trabalho é precarizada, não tem contrato de trabalho formal, né? E boa parte aí são trabalhadores de nível médio, mas também psicólogos e assistentes sociais, né, e educadores, tá? Então, não teve aí apesar de ter se criado todo um aparato público novo no campo da assistência social, e é necessário reconhecer isso, né? Esse aparato público novo não teve um grande investimento, né? E o que prevaleceu aí foi a transferência de renda, que segura a turma ali, né, para sair da miséria e para cima da linha de pobreza, propicia algum acesso ao consumo, especialmente de alimentos, né, mas é absolutamente compensatória, né, é uma política compensatória e que não tem sustentabilidade ao longo do tempo, né? Como inclusive está mostrando, houve uma mudança na correlação de força, uma mudança de governo, e esses programas, inclusive,
têm sido atacados de forma violenta, né, nesse terceiro momento do neoliberalismo no Brasil. Né? Então, a gente agora está no terceiro momento do neoliberalismo no Brasil, que